Vamos falar sobre esse assunto hoje, rompendo com o passado. Como é que vai o teu passado? O texto bíblico nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. O texto diz bem claro: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa é a versão Almeida. Eu coloquei na tela a versão da NVI. Ou seja, em Cristo uma pessoa pode ter uma nova vida, independente do seu passado. Aprenda uma coisa: Deus não está olhando para o teu passado. Deus está olhando para o teu presente. O que Deus está olhando é para o teu presente. Ah, mas no meu passado eu fui pecador. E é verdade, eu usei o verbo até no tempo certo, fui. Mas no presente você foi comprado pelo sangue de Jesus. No presente você foi lavado pelo sangue de Jesus. No presente você foi perdoado por Jesus. No presente você foi redimido por Jesus. Então esquece o passado. As coisas velhas se passaram. Você está em Cristo? Você é uma nova criatura. Fala para o teu irmão: você é uma nova criatura. Fala com vontade. Fala com vontade. Você é uma nova criatura. Você está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu aprendi que Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Nós não colocamos. Nós, pelo contrário, a gente cobra muito o passado. Vocês cobram o passado de vocês? Não? Porque eu cobro tanto o meu. Sabe, eu fico lembrando: ah, mas em 1900 e bolinha eu fiz tal pecado. Como eu sou ruim, eu não presto para nada. Vocês não são assim, não? Porque eu tenho esse negócio de ficar lembrando das coisas que eu fiz lá atrás. E aí eu fico assim, abatido. Eu não sei se é o diabo que fica pondo na minha cabeça. Eu não sou Zé Ninguém. Olha o que eu fiz lá atrás. Olha quem eu sou. Olha como eu era. Mas Jesus está vendo você hoje. E hoje você foi lavado pelo sangue de Jesus. Ele está vendo você hoje transformado, redimido. Ele diz assim: nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Então aprenda isso. Você é uma nova criatura. Em Cristo todos nós podemos nos tornar essa nova pessoa, ter uma nova vida, independente do passado. Não importa quem você foi, não importa quem eu fui, o que eu fiz, o que você fez, ou quem foram os nossos pais. Você está em Cristo e você é uma nova criatura. Infelizmente, muitos que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador continuam presos ao passado. A gente cobra muito isso. A mulher cobra do marido: mas tal dia você fez isso. Já reparou ou não? Cobra. A gente cobra dos filhos. O filho erra, passa 10 anos, você está cobrando do filho o erro que ele errou há 10 anos atrás. É muito comum a gente fazer isso. As pessoas erram. Olha, eu vi um caso de um homem que errou, cometeu um crime gravíssimo. Foi preso. Passou não sei quantos anos na cadeia. Saiu da cadeia. E saiu da cadeia porque cumpriu a pena dele. Se tornou pastor. E ninguém acredita que aquele homem é pastor. Todo mundo aponta o dedo para esse pastor: esse cara é um assassino, ele matou não sei quem. Eu não vou falar o nome dele, mas é um ator de televisão. Matou a atriz que contracenava com ele. E o que acontece? Até hoje as pessoas cobram. E ele pagou perante a justiça o crime dele. Ele foi preso, passou não sei quantos anos na cadeia. Um belo dia ele foi solto e foi cumprir o resto da pena em liberdade. Recebeu Jesus como Salvador, se tornou pastor, mas ninguém aceita ele como pastor. Jesus o recebeu, eu tenho certeza. Jesus o perdoou, eu tenho certeza, porque ele perdoou a mim. Ele perdoou todos os meus pecados, todos os meus erros, todas as minhas faltas, todas as minhas transgressões, todas as minhas mazelas foram lavadas no sangue de Jesus. E o dele também. Ou será que é só o nosso? Não, é de todos. Todo aquele que o receber, todo aquele que aceitar Jesus vai receber isso. É a forma com que ele faz. Mas infelizmente nós não aceitamos e a gente fica reticente
com relação a isso, fica reticente com relação a perdoar, fica reticente com relação a aceitar que aquela pessoa é uma nova criatura. Olha para mim, você é uma nova criatura. Por quê? Porque você está em Cristo e todas as coisas antigas passaram e agora tudo se fez novo. Amém? Talvez algumas pessoas continuem ainda dizendo: eu sou uma velha criatura. Talvez porque não houve nelas o novo nascimento. Um dia Jesus fala a respeito disso com um homem chamado Nicodemos, Evangelho de João capítulo 3, depois você leia. E ele diz assim: necessário é nascer de novo. E Nicodemos diz para Jesus: mas como? Eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou: não, é preciso nascer da água e do Espírito. Se você nasceu em Jesus, na água e do Espírito, aliás, se prepara, tem batismo, viu? Está marcado, não sei para que dia aí. Eu estou precisando das apostilas. Gente, nós estamos correndo, trabalhando muito esses dias, não tivemos tempo de fazer as apostilas. Quem está esperando as apostilas para o curso de batismo, já vou avisar, não tivemos tempo. Por quê? Sofremos um probleminha grave. Lá na igreja do setor G, entraram lá no prédio, no fundo, e roubaram a tubulação de cobre do ar-condicionado. Então tem 4 aparelhos ou 5 de ar-condicionado, roubaram de todos eles. E nós tivemos que comprar, aí sair, fazer e tal, e ainda não resolveu, deu curto no motor, acho que vai ter que comprar o motor do ar-condicionado, está uma luta tremenda, já tivemos R$ 1.500 de prejuízo, e eu acho que esse prejuízo vai para uns 3, se tiver que comprar os motores, não sei, Deus proverá. E tudo isso tomou o nosso tempo, a gente não conseguiu, sem contar as outras coisas que a gente tem para fazer aqui, mas estamos trabalhando e vai chegar lá em nome de Jesus. Mas tem batismo, você pode nascer da água. E pode nascer agora do Espírito, declarando que você é uma nova criatura. Amém? Talvez não tenha havido esse novo nascimento. Por isso, ou talvez porque a pessoa não decidiu que precisa romper com o passado. A decisão de romper com o passado não é de Deus. A decisão de romper com o passado não é dom do Espírito Santo. A decisão de romper com o passado é minha. É de cada um de nós decidirmos romper com tudo aquilo que foi o nosso passado e nos tornar novas criaturas. Eu sei que ninguém gosta de mudança, mas é preciso sair da zona de conforto para se tornar uma nova criatura. É preciso que aconteça isso em nós. Se não houver, é muito difícil. Amém? Sabemos que não é um processo fácil, nem simples. Mas é preciso tomar essa decisão. Eu vou ser uma nova criatura. Não estou dizendo que você vai ser santo. Estou dizendo que você vai ser uma nova criatura. Porque santo não tem nenhum aqui, graças a Deus. Se tiver, Jesus vai levar agora. Porque o lugar de santo é no céu. Sabe? Jesus disse: eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. O lugar de santo é no céu. Eu estou aqui porque eu sou pecador. Não pense que eu estou aqui porque eu sou santo, não. Eu estou aqui porque sou pecador. A Bíblia fala de um homem que decidiu romper radicalmente com o seu passado. O nome desse homem é Ezequias. E hoje nós vamos aprender com Ezequias 3 decisões importantes para romper com o nosso passado. Nós vamos ler segundo livro de Reis, capítulo 18, do verso 1 a 7. Se você tem Bíblia, abra a tua Bíblia. Se você não tem Bíblia, ligue a tua Bíblia. Se ela está no celular, ligue a tua Bíblia. Acompanhe comigo a leitura desse texto, porque agora é moda, né? Crente não traz mais Bíblia para a igreja, traz só o celular, que no celular tem Bíblia. Eu tenho no meu celular, eu tenho Bíblia, eu tenho dicionário bíblico, eu tenho enciclopédia bíblica, eu tenho livros, tem uma porção de livros no meu celular. O Mundo Tenebroso eu tenho os 2, o primeiro e o segundo, aliás, o Mundo Tenebroso está no tablet, mas eu tenho no celular uma porção de coisa que eu uso no dia a dia, que fica muito mais fácil, né? É bem mais prático para a gente. Mas abra a tua Bíblia aí, segundo livro de Reis, capítulo 18, do verso 1 ao 7, que diz assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova,
tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Amém. Essa é a história de Ezequias. Então, nós entendemos duas coisas. Primeiro, Ezequias eu acho que o segundo ou terceiro ou quarto rei na divisão dos reinos. Os reinos são divididos, a divisão das tribos, vão 10 tribos para um lado e 2 tribos ficam do outro. Tribo do norte e tribo do sul. As 10 tribos que vão para lá formam o reino de Israel. E as 2 tribos que ficam aqui, Efraim e Judá, compõem o reino de Judá. São duas tribos, 2 reinos diferentes na mesma nação, no mesmo grupo. Deus ainda trata com esses 2 reinos. Tem profetas que profetizaram em Israel e profetas que profetizaram em Judá. Profetas contemporâneos, nós temos muitos, Baruque, Jeremias, que são profetas contemporâneos, que trabalham juntos nos 2 reinos, fazendo a mesma obra. E o reino de Judá prevalece. O reino de Israel vai se diminuindo, até que nos dias de Jesus eles eram conhecidos como samaritanos e depois desapareceram as 10 tribos. Você não tem notícia do que aconteceu com elas. O reinado de Judá continua. Hoje Israel é uma nação cuja capital é Jerusalém, e a grande maioria do que está lá são descendentes dessas 2 tribos que permaneceram fiéis a Deus. Aí tem uma série de outras coisas, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não vou falar sobre a história de Israel. O que eu estou falando é sobre Ezequias. Ezequias toma uma decisão. E eu vou falar sobre as 3 decisões que Ezequias toma para adorar, para servir, para mudar a sua vida diante de Deus. E a primeira decisão de Ezequias é essa: Ezequias mudou suas atitudes. Na parte A do versículo 3 diz assim: ele fez o que o Senhor aprova. Na versão NVI diz que ele fez o que o Senhor aprova. Ezequias havia crescido num ambiente péssimo. Ele conviveu presenciando as péssimas atitudes e obras de seu pai, Acás. Mas decidiu não ter as mesmas atitudes dele. Decidiu mudar. Ezequias mudou suas atitudes. Nós damos um nome muito bonito para isso, falamos todo dia sobre esse nome, não é? O nome disso é metanoia. O que é? Mudança de atitude. No português nós traduzimos por arrependimento. Ezequias toma uma atitude: eu não vou fazer as coisas que meu pai praticava. Eu não vou praticar as coisas que meu pai praticava. Eu vou fazer a vontade de Deus. Então diz que ele fez o que o Senhor aprova. Queridos, a primeira coisa que precisamos aprender: a nossa vida é do Senhor. Muito embora a gente diz todo dia: eu sou dono do meu nariz. Mas infelizmente é uma metáfora, viu? Ninguém é dono do teu nariz, não. Ninguém. Dono desse narizinho aqui é Ele, o Senhor. Porque o dia que Ele falar: ei, vem embora, eu não vou não, porque eu sou dono do meu nariz, eu vou a hora que eu quiser. A única mulher que eu ouvi dizer assim: eu vou morrer o dia que eu quiser, foi Dercy Gonçalves. Não é do tempo de vocês, né? Alguém lembra dela? Lembra? Ela disse um dia na televisão: eu morro o dia que eu quiser. Ela tinha 102 anos. Eu morro o dia que eu quiser. Com 103 ela morreu. Mas foi ela, a única que disse isso. Não tem, ninguém disse: eu não vou morrer, eu sou dono do meu nariz e eu faço o que eu quero. Não faz. Eu faço o que o Senhor quer. E quando a gente acha que faz,
o Senhor dá umas cutucadinhas na gente para a gente lembrar que não é ninguém, né? Aí quando você menos espera, o médico diz, olha, apareceu uma coisa estranha nessa radiografia, eu não sei o que é, precisa fazer uma punção para verificar isso aí. Uma vez aconteceu comigo, eu fui fazer uma endoscopia, e quando eu fui pegar o resultado da endoscopia, eu falei para o moço, e aí moço, tem H. pylori? Ele falou, não, você não tem H. pylori não, tem um pólipo no seu esôfago, mas nós arrancamos para poder fazer o exame, daqui 45 dias você vai ver se esse pólipo é maligno ou é benigno. Pensa alguém que passa 45 dias sem dormir orando, pensa alguém, pois é, esse alguém fui eu. 45, eu passava, corria para lá e para cá, quando deitava na cama, e o pólipo, Jesus, será que é negativo? Tem misericórdia. Aí é hora, viu? Aí é hora. Não tem jeito. Então, ninguém é dono do seu nariz, ninguém é dono da sua vida. Dono da tua vida é o Senhor. Não tem jeito, aprenda isso. Dono da tua vida é o Senhor. Infelizmente, muitos recebem Jesus, mas não mudam suas obras e não mudam suas atitudes. Nós estamos acostumados agora a uma igreja cujo evangelho não exige mudança de vida. Nós estamos acostumados numa igreja, estamos vivendo uma igreja que é uma vida, um evangelho sem mudança de vida, uma salvação sem dar frutos. Não tem jeito. Eu não estou dizendo que não é pecar, que não é não pecar, eu estou dizendo não dar frutos. Salvo tem que dar fruto de salvo. Recebeu Jesus tem que ter mudança de vida. Tem que acontecer alguma mudança na tua vida, alguma transformação. Eu sou de um tempo que crente não jogava bola, era proibido. A igreja hoje pega o jogador de futebol e coloca no lugar de honra. Um dia eu fui num café de pastores e tinha lá um jogador de futebol, não me lembro o nome dele, mas era um jogador de futebol. E o pastor disse assim, olha, hoje tem um jogador fulano de tal aqui, o jogador estava sentado lá, todo bonitão, e todo mundo, No meu tempo, era proibido jogar bola. Aceitou Jesus? Aceitou, tem que deixar de jogar bola. Mas é minha profissão, não tem profissão não, isso é pecado. Para com isso e vai embora, parou. Mas isso é religião. Amém, que seja. Eu estou dando isso apenas como exemplo. É preciso haver mudança de vida. Paulo disse, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. E por aí vai. Então é necessário que haja mudança de vida. E o que é que Ezequias faz? A primeira atitude de Ezequias é romper com o passado de seu pai, que pecou, desobedeceu ao Deus de Israel. Mas Ezequias decidiu ser fiel ao Senhor e andar nos seus caminhos. Por isso, o escritor diz, ele fez o que o Senhor aprova. Ele muda a sua maneira de agir. Amém? Então aprenda, quer mudar de vida, querido? Quer romper com o passado? Faça o que o Senhor aprova. Faça a vontade do Senhor. Eu podia dizer, olha, você é a coroa da criação de Deus, você é o cara, recebe que você ali... Não, conserta a tua vida. Conserta a tua vida, acerta o teu caminho. Acerta os teus passos. Para de brincar de ser crente. Para de brincar com Deus. A Bíblia diz que com Deus não se zomba. Você serve a Deus? Então endireita os teus caminhos. Porque Deus não se deixa escarnecer. A gente pensa, mas Ele não se deixa. Deus é longânimo, é misericordioso, mas chega um momento que Ele diz, stop, basta, chega, agora é. Você vai aprender a obedecer e andar nos meus caminhos. E não tem jeito, meu irmão, você pode fazer o que quiser, você vai ter que fazer a vontade do Senhor. Amém? Segunda decisão que Ezequias toma. Oi, meu Jesus, está aqui. É eu, liga não. Ezequias buscou alguém que pudesse ser uma boa referência para ele. Na parte B do versículo 3 diz, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Amém? Primeiro, quem era o pai de Ezequias? Acás. Quem era Acás? Um rei rebelde, misericórdia. Tanta coisa aquele homem fez. Muito bem, Ezequias não podia usar o seu pai como exemplo. Por quê? Porque o seu pai foi um péssimo exemplo. Por isso, Ezequias foi buscar nos antepassados um rei que podia ser uma boa referência para ele. E ele encontra essa boa referência em Davi.
encontra em Davi a referência que ele precisava. Davi não era santo, mas Davi, diz a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Essa é a diferença. Ou seja, Davi era um homem quebrantado, humilde, era um homem que se colocava. Olha, você já leu o Salmo 51? É uma boa ideia, viu? Leia o Salmo 51, você vai ver ele contando, no Salmo 51 Davi conta a vida dele. Ele diz, olha, em pecado eu fui concebido. Ele começa assim, e tem uma história, lembra que Jessé tinha assim a pulga atrás da orelha, que parece que Davi era meio filho dele, não era, tinha uns negócios assim. Ele diz, olha, em pecado concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado, e ele vai contando no Salmo toda a vida dele, mas ele derrama o coração diante de Deus pedindo misericórdia. E tudo isso acontece quando ele comete o pecado com Batseba, o adultério com Batseba, mata Urias, comete o adultério com Batseba. Ele se coloca diante de Deus, pede perdão por tudo aquilo, faz um resumo da vida dele no Salmo 51, se humilha diante de Deus. E a Bíblia diz que o que Deus espera é um coração quebrantado. É isso que Deus espera de nós, um coração quebrantado. E é o que nós precisamos fazer. Então ele não tinha, Ezequias não tinha no pai a referência que ele precisava. Ele vai buscar referência em quem? Em Davi. Conta para mim, quem tem sido a tua referência? Para quem você tem olhado? Eu sei que os dias estão difíceis. Não está fácil. Sabe? Outro dia eu tenho um pastor que eu tinha como uma referência para mim, achava aquele homem extraordinário. Tive uma notícia tão triste, doeu aqui, eu orei por ele, umas 4 ou 5 vezes já orei por aquele pastor, quando eu menos espero eu estou orando por ele. Jesus tem misericórdia daquele pastor. E eu vinha falando com a minha esposa, acho que foi ontem, sobre ele. Eu disse, como é que ficou a família dele, como é que ficou a esposa dele, como é que ficaram os filhos dele, como é que ficou a vida dele. Esse homem está lá há 30 anos como pastor, e de repente a casa cai. E ele perde tudo, ele vai trabalhar com o quê agora? Esse homem não sabe fazer nada, ele só sabe ser pastor. O que vai ser da vida dele? Vai ser professor aonde? Que dificuldade. Porque o cara quando é pastor, ele vira professor, né? Sabia disso, não? É, a maioria. Então, o que acontece? O que ele faz da vida, meu Deus? Não sei. E eu tenho orado por ele. Não vou falar o nome dele. Mas caiu em adultério. Perdi a referência de um homem tão exponencial. Perdi a referência. Perdemos a referência. Quem é a tua referência? Quem tem sido referência para você? Aqui e acolá eu encontro um jovem dizendo, minha referência é o MC, não sei das quantas, né? A minha referência é, meu Deus do céu, é a moça do BBB. A minha referência é não sei quem, é o Neymar. Quem tem sido a tua referência? Olha, quando eu falo de referência, nós devemos lembrar, Paulo fala com Timóteo a respeito da referência dele. E Paulo diz assim, olha, 2 Timóteo 1,5, ele diz assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, você tem história no Evangelho, você tem uma família cristã, você tem uma vida no Evangelho. E Timóteo era um moço, devia ter 25, 26 anos, e foi ordenado pastor, e naquela época era um escândalo, um pastor com 26 anos. O homem, para dizer que era homem, ele tinha que ter no mínimo 30. Jesus, quando começa o ministério dele, começa o ministério com 30 anos. Um homem, para ser membro do Sinédrio em Jerusalém, tinha que ter no mínimo 35. É mais ou menos como hoje no Brasil para ser senador. Para ser senador ele tem que ter no mínimo 35 anos, senão não pode ser senador. Era a mesma coisa no Sinédrio, ele tinha que ter 35 anos para fazer parte do Sinédrio em Israel. E o Sinédrio era mais ou menos como o Senado aqui no Brasil, era uma coisa mais ou menos assim, um conselho de políticos. Muito bem. E Timóteo tinha 20 e poucos anos e é ordenado pastor e vai tomar conta de várias igrejas. Ele é como um presbítero, um superintendente, um bispo que toma conta de várias igrejas. E um dia ele se sente abatido porque as pessoas acusam, zombam dele. E Paulo
exorta Timóteo e diz: eu me lembro que a tua fé não é fingida. Primeiro ela habitou na tua avó Lóide, depois na tua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Em outras palavras, Timóteo tinha estirpe, Timóteo tinha berço e podia servir ao Senhor e ser o pastor que o Senhor havia chamado, além de contá-lo o chamado. Por isso ele diz: não despreza o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição de mão do presbitério e tudo isso. Então, nós precisamos fazer o mesmo. Se o teu pai ou a tua mãe não foram um bom exemplo para você, procure alguém que você possa imitar. Mas não podemos usar as pessoas do nosso passado como desculpa para o nosso fracasso. Eu me lembro de uma história, eu sempre conto essa história. Um homem alcoólatra, tem 2 filhos gêmeos. E esses 2 filhos crescem num lar alcoólatra, apanhando do pai, passando necessidade, sofrendo. E um se torna alcoólatra. E o outro corre, vai estudar, vai trabalhar e se torna médico. E um belo dia, resolveram fazer uma entrevista com aqueles 2 gêmeos, porque era uma coisa tão diferente, tão ímpar. Um é alcoólatra e o outro é médico. Como que é isso? E perguntaram para o alcoólatra: por que é que você é desse jeito? Ele falou: por causa do meu pai. Meu pai era alcoólatra e eu segui o meu pai. Do jeito que ele era, eu segui o meu pai e me tornei alcoólatra, porque eu apanhava, porque eu sofria, porque eu passava necessidade e acabei entrando no vício para poder desafogar as mágoas, e eu virei alcoólatra. O jornalista não sabia o que dizer, foi procurar o médico. Doutor, o senhor é irmão daquele fulano assim, assim? Sou, sim, claro, é meu irmão gêmeo. Mas ele é alcoólatra. Ele é alcoólatra. E o senhor é médico? Eu sou médico. E por que o senhor é médico? Por causa do meu pai. Mas como é que é isso? Ele falou: é porque meu pai era alcoólatra, judiava da gente, a gente passava necessidade, e eu fiz um juramento: eu vou ser exatamente aquilo que meu pai não é. Eu vou ser uma pessoa melhor e vou ajudar a sociedade. Está entendendo? Entendeu o ponto? O que é o ponto? Olha, procure alguém que você possa imitar. Mas não podemos usar as pessoas do nosso passado como desculpa para o nosso fracasso. Ah, eu sou alcoólatra porque meu pai era alcoólatra, eu sou alcoólatra. Ah, meu pai era louco, eu sou louco. Não. Você pode romper com o teu passado. Você pode romper com... Ah, eu fui estuprado quando era criança, agora eu vou virar estuprador. Não, você tem que romper com o teu passado. Você tem que romper com essas coisas. E isso não é para você. Você está em Cristo. E quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Aleluia. Aprenda isso, você é uma nova criatura. Mudou a tua vida, esquece. Tem crente que brigou com o pastor há 30 anos atrás, não quer mais ir para a igreja. Por quê? Eu briguei com o pastor. O pastor me usava. O pastor era isso, o pastor era aquilo. Não estou dizendo que não tenha, tem. Está cheio de pastor canalha por aí. Não estou dizendo que não tem, tem, está cheio. Mas aprenda uma coisa. Foi no passado. Você é uma nova criatura. Você está em Cristo. As coisas velhas se passaram. Você não vive mais nesse passado. Rompa com isso em nome de Jesus. Amém? Ezequias rompe o passado de desobediência do pai e busca inspiração em Davi. Ele vai ver em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou servir ao Senhor. Amém? Terceira decisão que Ezequias toma. Ezequias rompeu com todas as coisas ruins do passado. Verso 18 de 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Diz assim: removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustan. Eu vou parar aqui, antes de começar. E vou voltar ao versículo. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ezequias começa a fazer uma restauração no reino. Ele começa a restaurar a fé das pessoas. Ele começa a trazer as pessoas ao verdadeiro Deus. Então diz que ele remove os altares idólatras. O que é isso? Nós não temos altar aqui, nós temos um palco. Mas alguns lugares têm altar. O que é o altar? Altar é um lugar onde alguém faz para adoração a Deus. Um lugar que se levanta para adoração a Deus. O nosso altar está no coração.
Aprenda isso. O lugar de adorar a Deus é no coração. Não é aqui não tem altar, que eu tenho que me ajoelhar na frente do altar. Não, onde eu estiver de pé deitado, eu tenho que ter o meu coração voltado para Deus, porque Ele é o templo do Espírito Santo. Aprenda isso, Ele é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Então não tem altar, não tem lugar especial para me falar com Deus. Onde eu estiver eu falo com Deus. Não tem posição especial para me falar com Deus. Alguém diz, oração só serve de joelho. De joelho, deitado, de pé, de cabeça para baixo, de ponta cabeça, do jeito que você quiser, plantando bananeira. Não tem, olha, você orou, meu irmão, abriu o coração. Se o teu coração estiver ligado em Deus, aleluia, Ele responde. Ele respondeu Jonas no ventre do peixe. Está lembrado disso? Estava no ventre do peixe, eu não sei em que situação, mas Ele respondeu. Então Ele responde a tua oração conforme e onde você estiver, se o teu coração estiver voltado para Deus. Se não tiver, meu irmão, você pode ajoelhar, pode pôr a boca no pó, pode deitar, pode pôr saco por cima, pode se vestir de saco, pode pôr cinza na cabeça, que nada disso resolve. Tudo isso é ritual. E uma das coisas que Deus não tem é ritual. Quem criou o ritual foi o homem, viu? Não se esqueça disso, tá? É o homem que criou o rito. Deus não tem ritual. O que Deus quer é um coração sincero, que se apresente diante dele e amém. O resto é perfumaria. Aprenda isso. Então o que ele faz? Ele remove os altares sagrados. Eram os altares que levantavam para os deuses, que faziam ofertas, oferendas, ele remove aquilo. Ele quebra as colunas sagradas. O que é coluna sagrada? Isso que ele está falando aqui de coluna sagrada é um obelisco. Você conhece obelisco? Já viu? Aqui em São Paulo tem alguns. Tem um que ninguém conhece. Quer ver? Vocês conhecem o Largo da Memória, a Ladeira da Memória? Alguém conhece a Ladeira da Memória em São Paulo? Quem nasceu em São Paulo? Que nasceu aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, tá vendo? Metade do pessoal que está aqui nasceu em São Paulo, hein? E não conhece a Ladeira da Memória, hein? Vocês conhecem a rua Xavier de Toledo? Conhece? Conhece a estação Anhangabaú, que sai na Xavier de Toledo? Muito bem, quando você sai na Xavier de Toledo, em frente tem uma rua chamada 7 de Abril. Se você olhar para a tua esquerda, na calçada da estação tem uma pracinha, descendo assim, ó, que vai sair na rua Quirino de Andrade. Aquela ali é a Ladeira da Memória. Na Ladeira da Memória tem um chafariz, que foi construído em 1800 e bolinha. E do lado do chafariz tem um obelisco, uma coluna sagrada. Eu não sei por que foi feito aquele obelisco, eu não me lembro, mas tem um obelisco lá. Agora vocês vão fazer turismo em São Paulo, vão conhecer, tá bom? Aí quando você conhecer, tira uma foto e posta no teu stories lá para mim ver, tá bom? Que você foi lá e conheceu a Ladeira da Memória. Tem um outro obelisco em São Paulo, muito famoso. É o obelisco aos Pracinhas de 1932. Conhecem? Também não conhecem? Conhecem. Você descendo a 23 de maio, tem o túnel Ayrton Senna, ele está atrás do túnel Ayrton Senna, um negócio bem alto, assim, compridão. Aquele é o obelisco, nós chamamos de obelisco de Ibirapuera. Aquele obelisco foi feito aos pracinhas de 32 da Revolução. Embaixo dele tem um cemitério, onde estão enterrados os pracinhas de 32. Se você nunca viu, entra lá que você vai ver. Aquilo era uma coluna sagrada. E eles colocavam aquilo na praça. E aqui e acolá você encontra coisas desse tipo. Você entra numa cidade e tem um símbolo. Vocês já viram ou não? Um esquadro e um como é que chama aquilo? Esquadro e um compasso. Já viu aquilo, não? Aquele símbolo diz alguma coisa no mundo espiritual. A gente precisa lembrar. Está uma briga tão grande que tem algumas cidades que colocou uma Bíblia lá e diz assim: tal cidade é do Senhor Jesus. Misericórdia, o inferno se revolta. Porque tinha que ter aquele outro símbolo lá, que é o símbolo da maçonaria. Se encontra em 1000 lugares por aí. São as colunas sagradas que ele disse. E ele foi lá e quebrou todas as colunas sagradas. Mas além das colunas tinha uma outra coisa: os postes sagrados. E o que é poste? Bom, coluna é feita de pedra, poste é feito de madeira, naquela época. Hoje você ainda encontra. Os índios americanos tinham muito, chamados de totens. Lembram disso? Quando você vai para Bertioga, você encontra alguns, na estrada de Mogi Bertioga, tem alguns. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver. Foi feito na Serra do Mar, vários totens assim, que é uma simbologia lá, eu não sei o que é. Ele derruba aquilo também.
E além disso, ele derruba uma outra coisa. Diz que ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Alguém lembra da serpente? Lembra da serpente de bronze? O povo era mordido pela cobra no deserto e morria. E Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. E diz, quando alguém morder, olha para a serpente e ele vai ficar curado. Aquela serpente foi feita como um símbolo de cura. Aquela serpente era o ponto de contato para aquele povo ver a cura vinda de Deus. Aconteceu, olha para a serpente que fica curado. Jesus cita aquela serpente, dizendo assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não leu, está nos evangelhos. Eu não me lembro qual, mas está. Amém? Diz que eles, até aquela época, queimavam incenso. Queimar incenso é o quê? Adoração. Queimavam incenso a quem? A aquela serpente. E ela era chamada Neustã. Ezequias quebra a serpente, joga fora, soma com isso daqui. Aquilo já tinha passado mais de 200 anos que eles haviam saído do deserto. E ainda mantinham a idolatria na serpente. Sabe, de vez em quando a gente diz, porque o Deus crente tem um negócio, Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Sabia disso? Mas a gente quer ter um deusinho na mão. Já reparou que a gente quer um deusinho na mão? É um lenço ungido. Já reparou? É uma rosa ungida. E vai por aí afora, porque a gente quer ter um Deus. Um dia eu cheguei na Conde de Sazerdas e eu vi uma coisa que eu fiquei escandalizado. Eu me escandalizo com tudo. Mas o cara tinha lá um negocinho assim, uma correntinha, que tinha uma mãozinha assim, ó, aqui, na frente. E tinha outra atrás. Escrito um versículo bíblico. E os crentes botavam aquilo no pescoço, que era para Deus guardar. Eu falei, quando eu era católico eu usava isso. Chamava escapulário. Alguém lembra disso? A gente de menino chamava de bentinho. Que comprava aquilo, o padre benzia e tal, e eu usava aquilo. Para Deus me guardar. Tinha um santinho aqui, tinha outro santo aqui atrás. E aí inventaram o negócio, botaram lá um versículo bíblico que os crentes usando. Eu falei, mas olha rapaz, os crentes usando. E tem outro que bota um mezuzá na porta e passa lá, dá um beijinho na mezuzá. Sabe? A gente quer um Deus palpável, a gente quer um Deus perto assim, que a gente carrega com a gente. Ele habita em você, irmão. Você não está entendendo, eu vou repetir. Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Não precisa de escapulário, não precisa de santinho, não precisa de mezuzá, não precisa de rosa ungida, não precisa de lenço ungido. Ele habita em você. Você crê nisso, não? Crê nisso? Ele habita em você. Não precisa olhar para a serpente. Ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foram as palavras de Paulo ao carcereiro. Por quê? Porque é desse jeito. Quando você crê, Ele opera. Quando você crê, Jesus faz. Amém? Então, Ele destrói todas essas coisas. Tira todas as coisas ruins do passado. Me conta uma coisa. Como é que você tem lidado com o teu passado? Já tirou as coisas ruins do teu passado? Já tirou? Não vou falar de mágoa. Não vou falar de tristeza, não vou falar de raiz de amargura, não. Vamos falar das coisas físicas do nosso passado. Você já tirou? Por exemplo, amuletos, coleções de objetos impuros ou místicos. Crente gosta muito, de vez em quando eu encontro uns crentes que eles têm na área da casa dele, ou na porta da casa dele, uma rosa dos ventos. É rosa dos ventos que chama aquilo? Como é que chama? Rosa do sonho, como é que chama aquilo? Filtro dos sonhos, muito obrigado. Essa irmã tem um na casa dela. Tem outros que tem como se fosse um brinco, já viu? Aquele negocinho lá. Ele diz que o filtro dos sonhos serve para quê? Conta para mim. Para que serve o filtro dos sonhos? Não ouvi. Filtrar as más energias. Está lá, o crente tem isso. Aí eu olhei para a cara do crente e o crente está lá, aquele negócio, que coisa bonita, né? Ai meu irmão, você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você, querido. Está entendendo o que eu estou falando? Começa a tirar essas coisinhas pequenas. Eu vou chegar lá. Barzinho. Não estou falando do boteco lá da esquina, não. Nem estou falando do botequinho ali de cima, o Nara, que a turma costuma ir, os crentes costumam ir lá e tal, né? Não é isso não. Eu estou falando do barzinho em casa.
Sabe o barzinho em casa? Uma vez eu fui visitar um irmão, faz muitos anos mesmo. Não foi nem nessa igreja, foi noutra igreja onde eu era pastor. E eu entrei na sala daquela casa, e era uma família bem de vida. E eles tinham um barzinho, muito bonito. Parecia um carrinho de chá, com uma pedra de mármore em cima. Bonito mesmo, sabe? Embaixo tinha assim, uma coisinha que eles colocavam as taças. Então tinha taça de vinho, taça de champanhe, taça de licor. Bonitinha assim, no barzinho. E em cima tinha as garrafas de bebida, todas fechadas, todas lacradas e tal. Tinha um negócio de pôr gelo, uma coqueteleira. Um negocinho bonitinho na sala. Eu olhei para aquilo, e aquilo dava um ar diferente na sala daquela casa. Não era da minha conta, afinal de contas, a casa não era minha. Mas me incomodou aquele negócio, sabe? A casa não era minha, mas as ovelhas eram. E passando um certo tempo, eu não falei nada, deixei, passou batido. Passando um certo tempo, aquele pai de família enfraqueceu na fé. Teve uma briga com a mulher lá, porque crente briga, viu? Crente briga com a mulher. Ou não briga? Hã? Tá difícil de assumir, hein? Briga, irmão. A minha mulher não está aqui, eu vou contar. Eu também brigo com a minha, viu? E ela também briga comigo. Crente briga. Aprenda isso, sabe? É que a gente é hipócrita. E a gente diz que não. Mas briga, crente briga sim. Fica de mal da mulher. Dorme no sofá, que a mulher bota ele para dormir no sofá. Tem todas essas coisas. Não se assuste não, viu? É que abrir o confessionário é difícil, né? Não é difícil abrir o confessionário? Mas acontece. E aquele casal brigou. E o marido ficou enfurecido com toda aquela briga, aquele problema. O que ele fez? Foi lá no barzinho, catou uma garrafa, abriu a garrafa, pegou uma taça e tomou uma dose. O grande problema é que aquele irmão era um ex-alcoólatra. Ele era alcoólatra. Estava no período de remissão lá. Mas quando ele tomou aquela dose, o que aconteceu? Voltou toda aquela crise de alcoolismo. E infelizmente, aquele irmão morreu alcoólatra. Então eu estou dizendo, por isso, a necessidade de romper com tudo que possa nos prejudicar ou que tenha nos prejudicado no passado. Para quê? Para não ter recaída. Está me entendendo? Oh, meu irmão, o que eu quero? Uma garrafa de uísque na minha sala para quê? Serve para quê uma garrafa de uísque na minha sala? Se eu não vou beber, a menos que eu beba. Porque essa igreja que eu estou dizendo, que tem um evangelho diferente, diz que beber não é pecado. E não é. Beber não é pecado. Eu bebo. Bebo água, bebo coca, bebo água tônica. Vocês não bebem não? Eu bebo. Bebo café. Sabe? Bebo tanta coisa. Né? Não bebo álcool. Não bebo álcool. Ah não, mas beber álcool também não é pecado. E é verdade, a Bíblia não diz que é pecado. Mas a Bíblia diz que o pecado é embriagar-se. Esse é o pecado. E você conhece alguém que só toma uma latinha de cerveja? Você conhece? Você conhece alguém que só toma uma dose? Você conhece? Eu não conheço. Se eu resolver beber, eu não vou tomar uma latinha de cerveja. Eu vou tomar 2, 3, 4, vou entortar o caneco. Se eu resolver tomar um vinho, eu não vou tomar uma taça, eu vou tomar uma garrafa. Está entendendo? Por quê? Porque a Bíblia se cumpre na nossa vida. E ela diz de uma forma clara o quê? Um abismo chama outro abismo. Lembra disso? Então não tem jeito. Meu irmão, vai acontecer. Ninguém segura. E se tem uma coisa que domina o homem, essa coisa chama-se álcool. E o álcool é uma droga lícita e a porta de entrada para todas as outras porcarias. Não tem jeito, sabe? Tomou uma dose, tomou 2, aí o cara chega e fala, tem um barato aí que deixa eu ser mais doido que o álcool, viu? Quer experimentar? Me ofereceram 1 milhão de vezes. Não pega aí.
Não vai dar. Dá um tiro também, não vai dar. Por quê? Porque não é a minha praia. Mas ele vai te oferecer, vai aparecer. O diabo vai mandar alguém te oferecer. E o álcool leva ao adultério, o álcool leva à fornicação, o álcool leva ao crime e a tantas outras coisas. Então, aquele irmão tinha dentro de casa um altar levantado ao álcool. Eu já tive na minha casa um barzinho, eu era apaixonado. Eu tinha um barzinho que tinha tudo no barzinho. E o maior orgulho meu quando chegava um amigo: você quer tomar o quê? Fala para mim. O que tem? O que você quer? O que você quer? Me diz. Eu tinha tudo que você pudesse imaginar de bebida lá, parecia uma adega. Que coisa boa, né? Até o dia que eu caí em si, né? Em si não, caí em mim, né? Como? Meu irmão, eu vi o cara chegou lá e foi tomar Campari. O cara botou um copo desse tamanho assim, meio litro de Campari, e foi no copo dele. Eu falei: caramba, meu, o cara não tem noção quanto custa um litro de Campari, né? Espera aí, quem não tem noção sou eu que estou oferecendo um negócio para esses caras aqui. Aí eu tinha um negócio chamado Cointreau, um licor de mexerica ou de laranja, acho que é de laranja, uma bebida francesa, muito gostosa. E lá vou eu oferecer o Cointreau para o sujeito, um cálicezinho de licor. Não, bota um copo aí, esse negócio é bom demais, dá um copo aí. E, caramba, ele não sabe quanto custa o Cointreau. Quê? Parou o barzinho e fechou. Simples, o barzinho fechou. Mano, não dá, eu não era crente, mas o barzinho fechou. Por quê? Não dá, eu estava desviado, mas o barzinho fechou. O quê? Não dá, meu irmão. Aí eu comprava uísque, né? E comprava um uísque 12 anos, 18 anos, um uísque bom. O cara chegava e tomava, sentava lá e queria secar a garrafa. Meu irmão, eu não estou aqui para isso. Parou, que não dá. Então toma cerveja que é mais barato. E pronto. Mas é terrível isso. Por quê? Porque ele tinha um altar dentro de casa levantado para o vício. E no momento em que alguma coisa o machucou, ele recorreu àquilo. Rompa com o teu passado. Tira isso da tua vida. Tira essas coisas da tua vida para que você não tenha recaída, para que você não sofra recaída, para que você não passe por essas coisas. Entendeu os 3 pontos? Qual era o primeiro mesmo? Hein? Mudança de atitude. Mude a atitude da tua vida. Eu ia para o fluxo, não vou mais. Não me interessa mais aquilo não me traz nada. Aliás, eu queria saber o que de bom tem naquilo. Até agora eu não entendi. Eu não entendi aquilo que tem de bom, porque eu fico olhando para aquilo. Né? No meu tempo, quando eu dançava, eu achava tão bonito dançar, tão gostoso. Dançar bolero é bom. Alguém já dançou bolero? É bom. Escrente é tudo santo. Eu gosto de escrente por causa disso. Escrente é tudo santo, né? Já dançou tango? Estou para ver dança mais bonita que tango. Já viu? Eu estou para ver uma dança mais bonita que... Já viram dançar tango? Meu Deus, que classe, não é? Sabe, eu fico na fleuma do cara dançando tango, né? E o cara, um tango à meia luz. Que coisa gostosa. Não, é a grande verdade. Muito bem. Agora o cara vai lá e ó. Meu irmão. Isso é dança? Não, é engraçado, não é? Você vê um velho de 68 anos fazer isso, né? Mas quando você vê uma menina de 18, você diz: o quê? Eu sei que vocês vão dizer que são santos. Está entendendo, não? Isso é dança, é cultura isso. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não dá. Eu olho e falo: Jesus, tem misericórdia. Rompa com o teu passado, mude de atitude. Qual é a segunda coisa? Quem são as tuas referências? Você tem olhado para quê, para quem e onde? Quem é o teu espelho? Quem você olha e diz: é esse que eu vou seguir? O escritor de Hebreus diz assim: deixemos de lado o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é a tua referência. Ele é a tua referência de vida. Não é a igreja batista, não é a religião, é Jesus. Está entendendo? É Jesus a tua referência de vida. Se você olhar para mim,
Meu irmão, você vai cair. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu sou errado. Eu piso na bola, meto o pé na jaca, enfim. Meto a mão em cumbuca, faço uma opção de coisa errada. Faço, eu não sou santo. Eu sou pregador, sou pastor, mas não sou santo. Está cheio de pastor santo por aí. Mas eu não sou. Infelizmente, Deus não me fez santo. Eu não sei porque eu queria que Deus viesse santo. Ele vai ser santo, né? Já imaginou ter uma auréola aqui e tal, levantar a mão assim, todo mundo cair? Deus nunca fez isso comigo. O que Deus me deu foi uma coisa só: pregue o evangelho. Eu prego a palavra. Sabe, sem mística. Não tem mística. Eu não prego o evangelho místico, eu prego o evangelho. Como Jesus pregava, sabe? Como os apóstolos pregavam. Tem gente que não entende, lê a Bíblia e não entende. Aí um dia eu vi um pastor dizendo assim: mas Pedro era tão santo que ele passava e a sombra dele curava as pessoas. Aí eu disse: só que Pedro nem sabia que a sombra dele curava as pessoas. Sabia disso, não? Pedro não tinha noção disso. Ele não sabia. As pessoas é que tinham fé e que acreditavam e que iam lá. Se pelo menos a sombra de Pedro passar, ele vai ficar curado. Mas Pedro mesmo não tinha noção disso. Ele não sabia. São os milagres que Deus opera, dos quais nós não temos conhecimento. Eu já contei 1 milhão de vezes aquela experiência que teve um pastor conhecido meu, em Belo Horizonte. Ele estava pregando e ele disse assim, que pregando lá, ele estava contando um testemunho do irmão dele. Diz que o irmão dele chegou para ele e falou: olha, vou te contar uma coisa. O irmão dele tomava remédio para epilepsia. E ele disse: eu não vou mais tomar remédio para epilepsia. Por quê? Ele falou: o Senhor falou comigo. E ele disse: o meu irmão apontou o dedo na minha cara e falou assim: olha, eu não tomo mais remédio para epilepsia, porque o Senhor falou comigo. Ei, não tome mais remédio para epilepsia, porque eu vou te curar. E ele apontou o dedo e falou: olha, foi assim que meu irmão falou: não tome mais remédio para epilepsia, porque eu vou te curar. E meu irmão parou de tomar o remédio e ficou curado. Passou uns 3 meses, chega um homem lá na igreja para contar um testemunho. Ele disse assim: pastor Jeremias da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Deve ter até no YouTube essa palavra dele. Ele disse assim: pastor Jeremias, eu quero contar um testemunho. O que foi, irmão? Deus usou o senhor para que eu fosse curado. Foi. O que foi? Olha, o senhor estava pregando aqui e o senhor apontou o dedo para mim e falou: não tome mais remédio para epilepsia, porque eu vou te curar. E eu recebi aquela palavra e não tomei mais, e tem 3 meses eu não tive mais crise e estou curado. Ele falou: mas meu irmão, eu estava contando o testemunho do meu irmão. Eu não estava falando com você. Não, o senhor estava falando comigo. Não estava não, querido. Está entendendo o que eu estou falando, não? Está entendendo? O homem foi curado, ele nem sabia como tinha sido curado. Por quê? Porque o profeta fala, ele não sabe nem o que está falando. Quando ele solta a palavra, ele não sabe o que está acontecendo. Tá? Não é isso que te digo, é profeta. Entendeu ou não? Aí, foi o que aconteceu, o homem recebeu a palavra. E o que o pastor podia fazer? Recebeu a palavra, tomou posse, recebeu a cura. Alguém disse: se a sombra de Pedro passar em cima de mim, eu estou curado. E Pedro, andando com a multidão e fazendo a obra, não sabia que alguém estava colocando o doente lá para coisar. Alguém viu e contou, mas ele não sabia. Está entendendo? Então é diferente. Eu vou concluir. Meu Jesus, o que eu fiz aqui, hein? Eu fiz um negócio ao contrário? Será? Eu estou louco, não liga não, é a idade. Vou concluir dizendo o seguinte: Ezequias decidiu romper com o passado e confiar completamente em Deus. Como resultado, a Bíblia diz, segundo Reis 18:7, eu já li, e o Senhor estava com ele, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Vou desenhar, amém? O que eu vou desenhar? Rompa com o teu passado, confia no Senhor, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, por onde você for, da forma que você... Agora, irmão, rompa com o passado, sabe? Romper com o passado é coisa séria. Jesus disse um dia da seguinte maneira: se você tem mágoa do teu irmão e for entregar a oferta no altar, faz o quê? Você lembra o que ele mandou fazer? Volta, deixa a oferta lá, volta, reconcilia com teu irmão, e aí a tua oferta vai ser recebida. Está entendendo? É tão importante romper com o passado por causa disso. Até a tua oferta
fica interrompida, até a tua oração fica interrompida, sabe? O crente está cheio de mágoa do pastor que foi pastor dele há 20 anos atrás. Mas ele tem mágoa dele até hoje. Aquele pastor era ruim, aquele pastor fez eu sofrer, aquele pastor não sei o quê, eu não venho mais para a igreja por causa daquele pastor. Eu tenho um monte de gente que não vem mais para a igreja por causa de mim. E eu estou preocupado que só. Eu vou fazer o quê? Não tem jeito. Um dia Jesus está pregando e o povo começou a ir embora. E Pedro falou, ô Senhor, muda o negócio aí, vira o disco, porque o povo está indo embora. A palavra está muito dura. O que é que Jesus falou para Pedro? Vocês lembram ou não? Não lembram não? Precisa ler a Bíblia, hein, gente? Jesus falou o que para Pedro? Você não quer ir junto, Pedro? Vai junto com eles. Não, Senhor. Por que você não vai, Pedro? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Lembra disso? Foi isso que Pedro disse para Jesus. A palavra dura, dói, mas só tu tens palavra de vida eterna. Então, o evangelho é isso, tem que mudar de vida. Perdoa esse pastor. Não sei porque eu estou insistindo nessa história. Já falei umas 2 vezes, né? Sobre isso. Perdoa esse pastor. Esquece isso. Abre teu coração. Fala, eu sou uma nova criatura. Entendeu? Muda isso em nome de Jesus. Amém? Isso é o que Deus tem para cada um de nós quando decidimos realmente romper com o passado e confiar nele. Eu vou dizer para vocês, queridos, nós estamos vivendo um tempo de arrependimento, um tempo de mudança de atitude, um tempo de romper com as coisas passadas, sejam elas mágoas, tristezas, decepções, frustrações. Rompa com tudo aquilo que te causou dano um dia lá no passado. Lembre-se da palavra do Senhor que diz, Jeová, olha aí, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Amém? Amém? Vamos ficar em pé. Vamos adorar ao Senhor. Eu quero que você faça comigo agora uma coisa. Enquanto o louvor sobe, eu quero que você ore.